tentar resolver 3 problemas. Só que eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou dar a descrição geral do problema. Uma delas é lembrando para vocês a equação cartesiana do plano que a gente fez lá no plano de... Depois eu vou mostrar para vocês as equações paramétricas e para cada uma dessas duas eu vou fazer um exemplo. Ao final, eu vou mostrar como é que você pode construir aquele triângulo que apareceu ali, que seria uma parte do teto da casa, usando combinações lineares de vetores. Tá? Uma base e as combinações lineares dos elementos dessa base. Certo? Então é assim, ó, a ideia é essa aqui. Em vários textos de matemática, né, você vai encontrar sempre assim, equação geral do plano. Eu estou usando cartesiano só para dizer assim, ó, que é a equação utilizando as coordenadas dos pontos. Tá certo? Coordenadas cartesianas, equação cartesiana. Bom, então a ideia, como é que funciona isso? Né? Você tem mais ou menos assim, o que você tem? Você tem um vetor, você quer determinar a equação de um plano e um plano. E você tem um vetor que é ortogonal a esse plano. Então, ele é um vetor ABC. Não pode ser um vetor número, senão não tem graça, não vai. Tá? E aí você tem também um ponto, que eu vou chamar A, pertencente a esse plano. Como que funciona isso? Você vai ver aqui, ó. Essa aqui, ó, eu acho a etapa fundamental sempre para vocês entenderem geometria. Você tem que ter um esboço da ideia que você vai fazer. Senão as continhas que você faz não tem sentido. Tá? Então aqui, ó, você tem o vetor normal plano. E aqui saiu o ponto A. Bom, o que acontece agora? Você quer caracterizar geometricamente os pontos desse plano. Então, lembre que o estudo da geometria analítica é a caracterização dos objetos geométricos por equações. Então, você tem um ponto aqui, ó. Você vai impor para ele uma condição geométrica para que ele esteja no plano. E qual é essa condição geométrica? Né? É que esses dois segmentos aqui, ó, são ortogonais. Ok? Isso traduzido para a linguagem de vetores significa que AP, o ponto P pertence ao plano, C e somente C, o vetor AP for ortogonal ao vetor N. Mas isso acontece, C e somente C, AP escalar com N é zero. Lembra? Condição de ortogonalidade de dois pontos. Foi provado isso aí. Capítulo 3. Né? Equação 3.4 e 3.22. A definição de produto escalar está lá na equação 3.4. E a proposição 327 estabelece que isso aqui é a condição de ortogonalidade de dois vetores. Dois vetores são ortogonais, C e somente C, o produto escalar for zero. Muito bem. Agora eu vou lá obter a equação dessa... Porque aqui está numa linguagem ainda meio pesada, vetorial. Mas você vai aqui e vai calcular esses vetores, fazer essas continhas e obter uma equação envolvendo as coordenadas dos pontos. Então como é que é? O vetor AP, isso aqui é P menos A, X, Y, Z, são as coordenadas arbitrárias do ponto P, menos as coordenadas do ponto A. E nada mais é do que o vetor X menos X0, Y, Y0, Z menos Z0. Essa maneira de fazer essas contas aqui com letra, você quer ser o máximo, o mais genérico possível, elas se referem, elas são o exemplo 2.2.2, tá? No capítulo 2. 2.2.2, capítulo 2. Tá? Bom, e como é que você faz agora o produto escalar? Então, em termos de coordenadas, o vetor N é ABC. Então, isso aqui te dá uma maneira muito simples de escrever a equação de um plano. Essa aqui é a maneira como você obtém ela. Mas, por facilidade, depois você tem, é bom que você tenha meios mais rápidos de obter a equação de um plano, equação geral de um plano, equação cartesiana de um plano. Você vai fazer o produto escalar. Então, ó, AP escalar com N
0 é o mesmo que fazer x menos x0, y menos y0, z menos z0, escalar com ABC. Mas isso aqui, ó, é só você fazer agora pela definição do produto escalar, pelas propriedades do produto escalar. É A que multiplica x, mais B que multiplica y, mais C que multiplica z, igual a AX0, B, Y0, C, Z0. Quer dizer, isso aqui é decorrência de você fazer A vezes x menos x0, B vezes y menos y0, C vezes z menos z0, somar tudo. Quer dizer, ó, aqui, ó, isso é importante, ó. Aqui, os coeficientes dessa equação linear a 3 variáveis, eles são os coeficientes do vetor normal plano. E o que aparece aqui, ó, é simplesmente as coordenadas do ponto que está no plano substituídas nessa expressão. Então ele está dizendo que isso aqui é uma constante. Então você tem aqui a equação cartesiana do plano. Quer dizer, todos os pontos que satisfizerem essa equação vão estar no plano. Então você está dizendo assim, ó, está caracterizando um objeto geométrico, da geometria euclidiana, em termos das coordenadas, geometria analítica. Bom, o que eu vou fazer aqui agora então para vocês? Eu vou apresentar um exemplo de como você pode obter a equação geral de um plano a partir de uma situação dada. O segredo sempre é esse, ó. Você precisa de um ponto do plano e de um vetor normal. Mas em geral essas informações não são dadas de maneira direta. Elas são dadas de maneira indireta e você tem que procurar trabalhar essas informações de maneira a obter esses dois dados, um ponto do plano e um vetor normal ao plano.